Ora, muito boa tarde. Damos então início aos trabalhos da parte da tarde, mais ou menos dentro daquilo que está regulamentado, que não é mau, e tem sido um apanágio deste dia. E da parte da manhã tivemos que impor algum tempo, com a conferência do professor Dr. Manuel Sérgio, a motricidade humana e o idoso. É licenciado em Filosofia pela Universidade Clássica de Lisboa, doutor e professor agregado pela Universidade Técnica de Lisboa, professor catedrático convidado aposentado da Faculdade de Motricidade Humana, honra ao mérito desportivo pelo Governo português, medalha de mérito desportivo pelo Governo brasileiro, medalha de mérito desportivo das Forças Armadas do Brasil, medalha de ouro do município de Almada, sócio de mérito do Clube do Belenenses, nasceu em Lisboa e é provedor da ética do desporto. Sr. Professor, muito obrigado por ter aceito este convite que nós lhe endereçamos. Muito obrigado pela sua participação. Bom, muito obrigado a todos. Muito boa tarde. Tenho que agradecer à Associação de Amigos da Grande Idade. É formidável, grande idade. Quando uma pessoa chega à minha idade já julga que é mais pequeno, não é? Já não tem a mesma altura, portanto parece que é a menor idade, mas não, os senhores chamam-lhe grande idade. Portanto, para mim é uma honra estar aqui convosco. Estão aqui pessoas que eu considero muito, tal e o professor Adriano Moreira, que é mestre para quem sabe ouvir e quer aprender. Uma honra para mim que o senhor esteja aí e eu aqui. E a todos, um grande abraço. Estamos assim meio em família, não é? As pessoas começam a rir-se para mim. Bom, é bom sinal. A motricidade humana e o idoso. Portanto, vou falar de uma tese que eu criei e da qual nasceu uma faculdade. É talvez a maior glória que eu devo ter na vida, não é? Eu não tenho nada. Criei o paradigma científico de uma escola pública. A motricidade humana. É engraçado, eu, quando entrei no INEF, em 1968, noutros tempos, não é? Houve um concurso, eu concorri, fiquei em primeiro, mas depois vim a saber que só tinha sido eu o único a concorrer. Naquele tempo não havia a informação que há hoje, não é? Fiquei em primeiro, não. E então, eu era licenciado em Filosofia, acabei tarde, não é? Já com 34 anos, porque eu com 22 anos tinha a instrução primária, de maneira que... Bom, e então, quando entrei na Faculdade de Educação Física, para um indivíduo que tinha uma formação em Filosofia, nós não dávamos muitos filósofos, não é? Mas há filósofos marcantes na história da filosofia. Uma pessoa estuda inevitavelmente. Naquele tempo não se estudava o Marx, não é? Mas estudava-se o Hegel, não é? E Marx e Hegel é a escola hegelo-marxista, não é? Portanto, Hegel, o Descartes era um homem porque se passava inevitavelmente, não é? O Descartes é uma figura. E então, eu desde muito cedo tive a consciência do dualismo antropológico cartesiano. Aquilo que muita gente julga que foi o doutor Damasio a primeira pessoa a falar no dualismo, é velhinho, pai, já no final do século passado e tal, do século passado, não do século XIX, não é? Já se falava nisso, designadamente um senhor chamado Searle, que tem um discípulo chamado Maurice Merleau-Ponty, onde eu me inspirei para... Portanto, a educação física, na realidade, foi feita para o físico. É por isso que se chama educação física, não é? Não tem nada que enganar, está lá, é educação física. E o curso era muito centrado num certo mecanicismo, porque as pessoas julgavam que se tem saúde unicamente porque se corre, porque se faz assim um gesto, mas não é bem assim. Eu vou-vos dizer uma frase
Eu nem preciso de ler papel, não é? Olha, isto vai sair, não é? Tanto mais foi uma coisa que eu fiz de maneira que sei de cor, não é? E então, vou-vos dizer uma frase de um grande neurologista do século XX, o senhor chamado Viktor Frankl, que tem um livro, já ouviram falar, não é? Viktor Frankl tem um livro chamado A Psicoterapia do Sentido. E tem uma frase que eu decorei. Nós médicos, nós são eles, nós médicos passamos a vida a dizer aos doentes: faça exercício físico, não coma açúcar, não coma sal, etc. E esquecemos-nos de lhes dizer que o primeiro fator de saúde é que a vida tenha sentido para nós. É evidente que fazer exercício físico, não comer açúcar, não comer sal, tudo isso é um fator de saúde. Só que ser feliz está em primeiro lugar, não é? E normalmente as pessoas, a gente vai ao médico, não é? Leva ali a pastilha tal, o remédio 35, não? E depois uma pessoa tem às vezes uma vida desgraçada, é desprezado pela família, principalmente quando se chega a uma certa idade, o indivíduo, não é? Já é um trapo velho, já é uma coisa que parece que está a mais. Tudo isso não conta quando o médico quer fazer o diagnóstico da doença. Se calhar o diagnóstico da doença, não é? Vai para além dos aspectos, vai de certeza para além dos aspectos meramente fisiológicos, não é? Que agora, para fazer, eu já tenho feito, já fiz uns doutoramentos em História da Medicina, precisamente por causa do Descartes, que eu estudei, tive que estudar, não é? Eu fiz uma tese de doutoramento, naquele tempo, foi um escândalo, a dizer que a educação física não existia. Veja bem, eu fui defender no Instituto Superior de Educação Física que aquilo não havia. Tanto que passei com a notinha mais baixa, porque era um escândalo, não é? Ora, mas enfim, isto para vos dizer que foi em Maurice Merleau-Ponty, é para acabar às 3h15, estou-me a controlar, não é? Foi que eu encontrei a palavra motricidade. Motricidade como movimento com intencionalidade. Não só movimento, mas movimento com intencionalidade. A escola fenomenológica acentuava, não é? Acentuava o intencional do movimento humano. O movimento predominantemente humano é intencional. Portanto, motricidade, muita gente. E eu então parto daí, não parti do Damásio, eu fiz a tese de doutoramento muito antes do erro de Descartes, eu sou do tempo de Vasco da Gama já. De maneira que, sou velhinho, de maneira que facilmente cheguei à conclusão que fui ver quando é que tinha nascido a educação. A primeira vez que surge o nome, a expressão educação física, vem no livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Foi em 1762, agora nem me lembro bem, foi 62 ou 12, eu sei que no fim é um 2. Um médico chamado Balesquer escreve um livro chamado L'éducation physique pour les enfants, educação física para as crianças, educação física, educação do físico, não é? Ora, a expressão, essa coisa que se ensinava, a educação física nos gregos nunca existiu. A educação nos gregos metia a ginástica, que era outra coisa, e a música. Não no sentido de educação física moderna, muito menos o desporto era outra coisa. Bom, portanto, a passagem da educação física para o movimento intencional significou para mim um corte epistemológico, não é? Eu tinha acabado de ler o Bachelard, não é? O Gaston Bachelard, o homem dos cortes epistemológicos, e depois li o Luís Althusser também, o homem também, o marxista dos cortes epistemológicos, o homem que dizia, não é, que o
O Marx, não é? Nem sempre foi marxista, não é? Foi por etapas, por cortes, por rupturas, não é? Estava-se na altura em que se acentuava, e não deixa de ser verdade, não é? O conhecimento científico não é linear. Há momentos em que há rupturas, não é? Há rupturas, há cortes, não é? Há cortes. Bom, não vou estar aqui a falar disso. Ora, eu também pretendi fazer no campo da educação física uma ruptura, a passagem do físico à pessoa em movimento intencional. É aquilo que eu procuro fazer. Portanto, no ato do movimento está uma pessoa. No ato do movimento está uma pessoa. No movimento, os aspectos do movimento humano não são única e exclusivamente nem quantitativos, nem como se pensa. Eu agora vou ler um poema do António Gedeão chamado Lágrima de Preta, que diz rapidamente aquilo que eu quero dizer, e já não tenho muito tempo. É assim: Lágrima de Preta, os senhores conhecem, não é? Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo o cuidado num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, do outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume, de todas as vezes deu-me o que é costume. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água quase tudo e cloreto de sódio. Ora, quem olha para nós, não é? Estudando o ser humano só, de acordo com aquilo que se dizem, que são as ciências empírico-formais, as ciências da natureza, uma lágrima, por exemplo, é água e cloreto de sódio. Ora, uma lágrima não é só água e cloreto de sódio, não é? Há algo mais a estudar na pessoa do que aquilo que os médicos dizem muitas vezes. Não, você tem... Não, mas... Não é? O ser humano não é uma complexidade, não é? O ser humano é corpo, é mente, é sentimento, é natureza, é tudo aqui metido dentro da mesma pessoa. Quando a pessoa... aquele autor, não é um autor, esse já é mais recente, um autor que fala da cinética filosófica, não é? A gente quando se movimentamos-nos mais do que a nós mesmos, não é? A gente leva... Portanto, quando se analisa o movimento... Eu, em 1982, era professor e dava uma cadeira ao primeiro ano chamada Filosofia das Atividades Corporais. E que às vezes, quando era uma cadeira de primeiro ano, eu perguntava à rapaziada: você, o que é que quer ser quando... Porque eles iam ou para preparadores físicos, estou a referir-me ao ISEF, ou iam para preparadores físicos ou para professores de ginástica, como se diz e tal. Bom. O que é que você quer ser? Eu quero ser... Até que cheguei lá, um rapazito, olhei para ele: e você, o que é que quer ser? Ele é assim um tipo todo espigadote, todo convencido. Quer ser treinador de futebol. Eu olhei para ele, achei-lhe piada, o gajo, todo convencido, ainda é hoje, e todo convencido, e então olhei para ele e disse: então você nunca se esqueça de uma coisa. Eu disse-lhe uma frase que depois me valeu, eu tenho dado entrevistas para todo o mundo à conta desta frase, pois vocês já vão ouvir a frase. Então não se esqueça que para saber de futebol é preciso saber mais do que futebol. Ele não percebeu bem o que é que eu queria dizer. Mais do que futebol, o que é isso? É que o futebol não é só uma atividade física. O futebol é uma atividade humana. Tudo o que é humano está lá. Se você só sabe futebol, não chega. O tipo que é muito esperto, é esperto. Diz que aquela frase que eu lhe disse lhe revolucionou. Portanto, olha, você,
Portanto, é uma atividade humana. Se um tipo no futebol só sabe de futebol, aliás, no futebol o mais fácil é o futebol, o difícil é o resto, é o humano. Não é? Isso é que é difícil. Portanto, ele parou e então, de vez em quando, diz no estrangeiro que e então eu tenho dado entrevistas à conta desta entrevista que não queiram saber. De vez em quando, outro dia, foi um escritor francês que veio ter comigo, queria escrever, é um livro do Zé Mourinho, Le Cas Mourinho, o caso de Mourinho e tal, e ele fala-lhe em mim, e ele, pronto, dedicou umas páginas também a mim e tal, por causa desta frase. Olha que, não, portanto, isto, o que aplicou, que eu disse ao José Mourinho, aplica-se para esta conversazinha que nós vamos ter aqui. Queridos amigos, mais do que movimento, o velho precisa de amor. É isso que a gente esquece. Sabe? É evidente que precisa de movimento. É evidente que como é que era? Lá, creio que era o São Tomás de Aquino, motus est vita, não é? O movimento é vida, não é? Portanto, muito bem, está tudo certo. Mas se uma pessoa não é amado nem ama, uma pessoa vai-se abaixo mais tarde ou mais cedo, designadamente. Portanto, não se esqueçam disto. O ser humano é mais. Como é que diz como é que diz o Edgar Morin? O ser humano não é uma máquina alopoética, não é? Não é uma máquina é uma máquina autopoética, não é? Uma máquina que se faz a si mesmo, não é? E que precisa, e normalmente os velhotes são muito maltratados. Velhotes, quer dizer, eu outro dia ia no comboio para... Velhotes falam de mim, não é? Outro dia no comboio para... O comboio que passa aqui a ponte, não é? Ali, ia para o Pregal. E então eu sentei-me e uma velhotazita para mim, sabe? Agora já não dou lugar às senhoras nem aos velhos. É verdade. Veja bem, eu tenho 75 anos. Pois é, minha senhora, eu tenho 81. Ela ficou assim. Ela queria que eu lhe desse lugar e depois dei mesmo. Mas eu fiz-lhe ver que na realidade eu ainda era mais velho que ela, 6 anos. Mas, portanto, para vos dizer que a motricidade humana, quando se fala na motricidade humana e o idoso, a primeira coisa que chama a atenção, que quer chamar a atenção, é isto. Quem está diante de nós não é um indivíduo, principalmente precisa dos exercícios, coisas excepcionais pode precisar, assim, por causa de uns musculositos, umas coisas, está um bocado, fica certo raquitismo muscular, etc. Tudo isso é verdade. Mas o movimento, durante o movimento, é preciso dar alegria, é preciso manifestar às pessoas que há respeito por elas, não é? É preciso ir ao fundo, não é? Ir ao fundo de cada um de nós. Isto é tão fácil, uma aula de educação física aos velhotes. Eles, coitadinhos, já não podem fazer muito. Não é isto? Não é um indivíduo. Eu nunca me esqueço, eu fui professor visitante de uma universidade brasileira, aliás, uma grande universidade brasileira, a Unicamp, em Campinas. E então, quando estava no Brasil, ou estou, não é? Estive lá em maio, eu compro sempre a Folha de São Paulo, que é um grande jornal brasileiro. E então, a primeira coisa, às vezes acompanhava uns colegas a andar, a correr, eles tinham a mania de correr, eu corro 100 metros, é muito, 100 metros, mas quer dizer, correr à minha maneira, não é? O resto. A gente deve só saber ouvir o corpo, hein? O corpo também nos diz que para, nessa altura devemos parar, não é? E então isto a propósito, comprava o jornalinho e depois deixava-me ficar para trás, depois sentava-me, era num jardinzinho, e punha-me a ler o jornal e os outros iam-se embora. Ora, portanto, para quando ouçam falar em motricidade humana, está a falar-se num corte
com a passagem do físico, não é? O físico, que foi necessário estudar o físico, designadamente naquela altura, foi necessário estudar o físico, precisamente porque não se conhecia, não é? Aquela época, século XIV, XV, XVI, é uma época riquíssima na história do pensamento ocidental, não é? Como os senhores sabem. E mesmo aquele cogito ergo sum, que resulta num dualismo, não é? Resulta uma importância muito grande ao espírito, quando hoje nós sabemos, há uma frase do Padre Teilhard de Chardin, não é? Que é um profeta do nosso tempo, que ele, vale a pena todos lermos o Padre Teilhard de Chardin, é um profeta. A gente lê hoje o Teilhard de Chardin e repara que ele parece que é de hoje, e os livros são das décadas de 30 e 40. Ele tem uma frase muito engraçada, ele diz que a matéria destila espírito, não é? A gente sabe hoje que o espírito vem da matéria. Ele criou aquela teoria da complexidade de consciência. À medida que a matéria se vai complexificando, vamos nos aproximando da consciência. Quanto mais complexa a organização material, mais próximos estamos da consciência. E hoje, como sabeis, uma das categorias que está em voga, se é que não é aquela que mais em voga está, é precisamente a complexidade, o conceito de complexidade. Tudo é complexo. É? Bom, portanto, para os senhores entenderem logo, quando se fala em motricidade humana, está a falar-se da passagem do físico cartesiano, não é? Físico cartesiano. O homem é máquina. E depois vem um médico naquele século extraordinário da crítica. Costuma dizer-se que o pensamento ocidental, a cultura ocidental, assenta em três grandes vá lá, alicerces: a filosofia grega, a cultura jurídico-latina e a mensagem judaico-cristã. Eu gosto muito de lhe acrescentar a crítica. A transformação que há, por exemplo, na Igreja Católica, no Ocidente, precisamente passa porque passou também a própria Igreja Católica, passou pelo crivo da crítica, que é uma das grandes, não é? Aquele século XVIII, um século riquíssimo, não é? Começa logo com o Kant, não é? O homem da crítica, não é? 1724, 1804, não é? São 80 anos bem vividos, não é? Crítica da razão pura, a crítica da razão prática, enfim, tudo aquilo, não é? Crítica do juízo. Tudo é dado. E depois os outros, depois o Voltaire, o Voltaire, Diderot, D'Alembert, Condorcet, extraordinário, quer dizer, tudo gente. Eu admiro muito aquele século XVIII, para mim, é um século extraordinário, o século da crítica, não é? E a gente deve-se habituar, não é? Quer dizer, ser críticos, olharmos para as coisas com certo isto. Criticar, como os senhores sabem, vem há um verbo latino, cerno, cernis, cernere, crevia, cretum, significa separar o trigo do joio, não é? Criticar é separar o trigo do joio. Criticar não é chamar nomes a ninguém, não é? Como a malta julga. Os gajos é um grande filho da coisa e tal, etc. Não é isso. Criticar é separar o trigo do joio. É dizer o que há de bom e o que a gente julga que é menos bom. Isso é que é fazer uma crítica. Criticar não significa é fazer mal. É discernir, é ajuizar, é de facto separar o trigo do joio. Bom, mas isto para vos dizer que, portanto, quando se fala em motricidade humana e o idoso, estamos a falar, mas o cartesianismo, eu ainda aqui há tempos li um trabalho do Dr. Eduardo Lourenço, que ele falava nisso. Falava que a influência de Descartes na nossa cultura foi tão grande que se pode dizer que foi predominante
até meados do século XX. O cartesianismo predominou, então, nesta área da educação física, do desporto. É aquela mania corre que dá saúde e depois há tipos que morrem a correr. Porque significa que não dá saúde a todos, não é? Tem que haver controle médico, não é? Tem que se ter cuidado. Não é? Corre. Antigamente havia mesmo uns cartazes. Correr dá saúde. Há tipos que não devem correr, porque senão não morriam, não é? Porque esta coisa diz, o tipo estava tão bom e morreu. Ele se morreu porque não estava bom, não é? Há muito essa mania de dizer, a pessoa estava boa, e depois, olha, de repente, como diz a malta, bateu a bota e foi-se embora e estava tão bom. Não estava bom, senão não tinha morrido. Portanto, atenção a estas coisas. Portanto, o que faz falta, ainda há pouco estávamos ali a conversar com o professor Adriano Moreira, uma pessoa procura sempre aprender com ele. E, de facto, o grande fator de desenvolvimento é a cultura, sabe? A cultura. A gente olha para algumas pessoas que estão na política que se vê que nunca leram um livro, sabe? E alguns estão a governar o país, meu Deus. Como é que isto pode ser, sabe? Não pode ser, sabe? A cultura não é... Cultura não é aquela cultura livresca do tipo... Não é. A cultura é a aliança do saber e da vida, sabe? Há necessidade de saber, mas depois é preciso viver, não é? Eu, às vezes, costumava dizer nas aulas, eu ainda dou assim uma aula a brincar no privado, mas quem só teoriza não sabe, não é? É preciso viver. Nessa altura em que uma pessoa vive, passou a saber um bocadinho melhor. Mesmo assim, às vezes. Portanto, isto para vos dizer, não é fácil esta área da educação física. Não é fácil. Porquê? Do movimento. Precisamente porque ali está um homem, sabe? Precisamente porque ali está um homem. Está uma pessoa humana, um homem e uma mulher. Está uma pessoa humana, não é? Primeiro sabemos muito pouco. O homem é um mistério, não é? Creio que esta frase é de um filósofo existencialista também. Este já para nós, quer dizer, para vocês, eu é que sou velho. O Gabriel Marcel, não é? O homem é um mistério, não é? De facto. Portanto, uma pessoa tem que olhar sempre que tem alguém diante de nós, tem que respeitar e tem que saber outra coisa. A mania desta tecnocracia resolve tudo com números. O tipo tem 3 mais 4, o tipo tem, é 9, é 9, logo significa que é pouco como dói, meu Deus, não quer dizer nada disso, sabe? Se com números não vamos lá. Nesta área é muito engraçado, os tipos, aqueles médicos, eu como já tenho feito, enfim, já fiz 2 ou 3 doutoramentos em medicina, como argumento. E há muita esta mania do que é tudo. Se um tipo tiver de peito 1 metro e não sei o quê, e danca não sei quanto, e não, um tipo pode não ter saúde nenhuma. Isto é tudo uma treta. Senão, estou-me a lembrar de jogadores de futebol de barriguinha, como o Maradona, como um tipo chamado Puskás e tudo. Eram grandes jogadores de futebol, não era por causa de 1,30 m e coisa. O ser humano é mais do que estas coisas todas. Portanto, afinal de contas, eu não vos venho dizer nada de especial, nem vos estou aqui a tocar em coisas. Quando? Porque estamos a falar para o idoso. Educação física. Primeira expressão, educação física, não gosto. Não. Para mim, não há educação de físicos, há educação de pessoas. Pessoas em movimento intencional que tentam superar e superar-se. O que eu descobri nesta área, eu aprendi muito nesta área,
é que a transcendência é o sentido da vida, sabe? Uma pessoa só vive quando é capaz de transcender e transcender-se. Um tipo vai às vezes ao médico, e vai um tipo também da minha idade, mas enfim, se calhar já mais a tremer que eu, não é? E chega lá e o médico, o Sr. Joaquim está muito bom, e o tipo, é verdade, e tal, todo a abanar e tal. É evidente, quando a gente não é capaz de transcender-se, verdadeiramente não vive, sabe? A transcendência é o sentido da vida. Eu então digo que a motoricidade humana é o movimento intencional da transcendência. Movimento intencional da transcendência. É a pessoa que se movimenta com intencionalidade no sentido de transcender. E estou-me a controlar, faltam 5 minutos. E este amigo, religiosamente, paro. Mas, portanto, movimento intencional da transcendência. E o grande movimento, amigos, é o movimento em direção à felicidade, sabe? Não é? Ter um tipo de vida onde a gente se ancore, não é? Porque uma pessoa é fraquinho. Nunca me esqueço, quando eu fui dar aulas lá para aquela universidade brasileira, ao fim de lá em Campinas, onde eu estava, havia também lá uma coisa militar, e eu, como ia assim meio em serviço oficial, fui-me apresentar ao vice-cônsul, estou aqui e tal. Não é? E então, 8 dias depois de eu lá estar, há uma grande festa lá dos militares. Bom, o vice-cônsul, como sabia, eu fui primeiro para arranjar a casinha e tal, e a minha mulher depois foi ter comigo, mas não para ela, coitadita, não ficar na rua, não. Fui casa e tal, arranjei lá a casita primeiro e depois ela foi. Mas eu nessa altura ainda estava só. E lá no coisa, quem é que foi cantar? Foi cantar uma senhora chamada Maria da Fé, se não estou enganado. E então vai cantar aquele fado, vai dizer, eu nunca mais me esqueci, a Madragoa, que é tão bela, que é tão boa, não sei o quê. E depois passa por mim no rocio e leva-lhe o meu olhar. Eu, quando ouvi aquilo, eu estava só. Sabem que eu chorei, pá. Estava sozinho, ali encostadinho, pá. Passa por mim no rocio. Começaram a cair as lágrimas. Portanto, um tipo sozinho, fora de casa, e, enfim, no estrangeiro, é muito frágil. Eu senti isso. Aqueles primeiros tempos, um tipo é muito frágil, não conhece pessoas e tal. Ó. Portanto, para vos dizer que sempre que estiverem com o idoso, vocês brincam com ele, o ludismo, não é? O jogo, é? Olhem em primeiro lugar para a pessoa, até mesmo na alta competição isso sucede. Eu costumo dizer que na alta competição, eles costumam falar na periodização tática, não é? Eu costumo dizer que não há periodização tática, há periodização antropológica e tática. Eu julgo que antes de cada aula e antes de cada treino, o professor ou o treinador deve fazer a si mesmo esta pergunta: qual é o tipo de homem que eu quero que nasça do treino que eu vou dar? Qual é o tipo de pessoa, não é? O tipo de pessoa. Porque são pessoas, olhem, não há chutos, há pessoas que chutam. Não há defesas, há pessoas que defendem. Não há fintas, há pessoas que fintam. Se eu não conhecer as pessoas, nunca conheço as fintas. É uma coisa extraordinária. A maior parte dos treinadores não sabe ver isso. Se eu não conheço primeiro as pessoas, eu não sei o que é uma finta. Depois, pior, julgam que isto não serve para nada, não é? Porque eu tenho falado com muito treinador, isto para eles é um bocado chinês, sabe? Porque tem outro tipo de formação. Pode ser que daqui a 50 anos as pessoas entendam isto melhor. Se eu não conhecer as pessoas,
não compreendo o desporto, não compreendo o gesto desportivo. Faltam 2 minutos. Queridos amigos, controlei-me, está aqui. Queridos amigos, foi um prazer estar convosco. O tema é muito bonito. Eu falei-vos do tema de forma indicial, não é assim? Em índice. Mas, de qualquer maneira, creio que vos deixei o essencial. Não é? Creio que vos deixei o essencial. Primeiro, uma pessoa sabe pouco, não é? Eu tenho aqui. Isto é uma sebenta de um curso que eu dei em público, ali embaixo, nos restauradores. Fiz um curso aberto a pessoas que quisessem ir durante uma semana. E então comecei o curso por ler um poema. Eu gosto muito de poesia, eu leio poesia. E então, tenho aqui um poema que vou-vos ler. Vocês, se calhar, conhecem. Para acabar. Lisboa, Santarém, Porto, Leiria, eu sabia de cor toda a coreografia. O senhor inspetor deu uma nota mais alta em geografia e disse gravemente: continua, hás de ser gente. Ângulo reto, agudo, cateto, hipotenusa, já manchara de giz a minha blusa, mas respondia a tudo e a professora sorria enquanto eu papagueava a geometria. Dom Sancho o Povoador, Dom Diniz o Lavrador, tinha então boa memória, sabia as datas da história, 1580, 1640, 1143, em Arcos de Valdevez. Muito bem, sim senhora, a pequena é simpática. Depois, em voz alta, ao senhor inspetor, vamos lá à gramática. E nem não só, mas também conjunções copulativas. Eu pensava na alegria que ia dar à minha mãe, nas frases admirativas da velha Dona Maria, a minha primeira mestra, tão novinha e ficou bem. E esta suavíssima orquestra acompanhava em surdina o meu primeiro exame de menina aplicada, orgulhosa, inteligente. Vá ao quadro, menina. Docilmente fiz os problemas, dividi frações, disse as regras das 4 operações e, finalmente, o senhor inspetor felicitou-me, quis saber o meu nome e declarou-me que ficaria distinta sem favor. Que esplendor! Que alegria total e sem mistura! Que orgulho, que vaidade! Olhei de frente o sol e a claridade não me cegou. Julguei-a quase escura. As estrelas fitei-as como iguais, melhor, como rivais. E a humanidade pareceu-me um rebanho sem vontade, uma vasta colónia de formigas, as minhas pobres, tímidas amigas. Pouco depois, em casa, a testa em fogo, o olhar em brasa, gritei num desafio à terra, ao céu, ao mar, ao rio: "Oh mãe, eu já sei tudo!" No seu olhar tranquilo de veludo, no seu olhar profundo, que era todo o meu mundo, passou uma ironia tão velada, uma ironia tão funda, tão calada, que ainda hoje murmuro cada dia: "Oh mãe, eu não sei nada." Portanto, ó mãe, eu não sei nada, sempre que estiverem diante de um velhotezito como eu e tal, isto se calhar não é bem assim como eu penso. Há sempre algo mais para além daquilo que a gente vê. Um abraço a todos. Cheguei ao fim. Pronto. Sr. Professor, da nossa parte foi um privilégio ouvirmos esta sua conferência. Claro que vai merecer a nossa reflexão no sentido de transcendermos esta questão do cuidar. Transcendeu claramente a questão do cuidar e da forma como nós estamos. Só parafraseando José Maria Pedroto, é um profeta, Sr. Professor. Mais tarde ou mais cedo, e agora nós, a longevidade que pretendemos vai tomar o rumo que o Sr. Professor anuncia. Muito obrigado. Muito obrigado.
infelizmente vou perder a conferência do professor Adriano Moreira, o que não me desculpe, só que eu já estava, enfim, já estava comprometido. Mas já lhe pedi desculpa. Um abraço a todos, até à próxima, está bem? Vamos então, como anunciado, prosseguir para a próxima conferência, intitulada O Ocaso dos Dias, pelo professor Dr. Adriano Moreira, moderada pelo vice-presidente da Associação Amigos da Grande Idade, César Fonseca. Ora, muito boa tarde, mais uma vez, portanto, mantendo a ordem dos trabalhos que temos vindo a descrever, vamos ter agora uma conferência do professor Dr. Adriano Moreira, o ocaso dos dias. O Sr. professor licenciou-se em Direito pela Universidade Complutense de Madrid e pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Foi ministro do Ultramar entre 1961 e 63. Foi presidente da Sociedade de Geografia do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, da Academia de Ciências e presidente também do CDS. É estadista, político, ex-deputado, advogado, politólogo, sociólogo e professor. Doutor honoris causa por várias universidades, sendo membro ativo de várias sociedades científicas nacionais e internacionais. Foi distinguido por méritos e várias condecorações ao longo do seu percurso. Muito obrigado, Sr. Professor. Dava-lhe então a palavra. Muito obrigado, eu senti-me muito honrado com o convite. Resolvi que havia de trazer um texto para que sei que as palavras perdem-se. E a vossa associação, espero que tenha memória, de maneira que, para ajudar à memória, eu trouxe um texto. Mas antes disso, queria dizer-lhes que o grande problema da velhice no nosso tempo é porque escapou a cada um de nós definir se está velho. Os governos decidem se nós já estamos velhos. Os governos decidem, hoje, apesar da Declaração de Direitos Universal, dizer que o primeiro direito fundamental é o direito à vida, o Poder Legislativo decide quando é que tem direito à vida. E depois, decide também quando é que deixou de ter cabimento orçamental, porque isso representa o exagero de andar ainda neste mundo. Eu passei 14 anos nesta casa e hoje não tenho cabimento orçamental, de maneira que eu gostava que as pessoas pensassem nisto, porque é entre uma coisa e outra que nós temos que decidir nós próprios o que é isto do envelhecimento. E por isso é que eu resolvi que devia escrever um texto, porque acho que é um problema que está para além das leis. As leis não conseguem regular isto. Eu julgo que há um pressuposto que é importante, que é a dignidade de cada homem. Esta palavra homem é no sentido do código que se abre, abrange também as mulheres. E que essa dignidade é superior a todos os erros que um homem cometa durante a vida. E isso talvez seja preciso lembrar aos legisladores, para eles saberem que até o envelhecimento é capaz de ser um pecado perdoável, para que as leis sejam mais tolerantes. E o texto é este. Talvez a narrativa do envelhecimento tenha necessariamente de ser múltipla, porque são diferentes as perspectivas evolutivas dos responsáveis pela governação, que gerem os recursos públicos destinados a responder às exigências da debilitação dessa parte da população. As perspectivas evolutivas da juventude, cuja primeira experiência da velhice é, de regra, a sua dependência geracional.
As perspectivas dos velhos, variáveis em função das múltiplas diferenças que dão especificidade à circunstância, no sentido Ortega, de cada um dos grupos em que a velhice se multiplica. E, finalmente, a perspectiva singular do percurso da vida de cada pessoa. Pela inevitável circunstância da vida decorrer em sociedade, a perspectiva da relação das governações com a velhice é crescentemente exigente de avaliação e perspectiva éticas. Acontece, todavia, que a predominância do globalismo económico, a teologia de mercado a que temos estado submetidos e que fala pelas estatísticas aos crentes, também submete tendencialmente os velhos à definição que essa enigmática voz estatística aconselha aos governos. Para a primeira crítica, note-se que tal resposta, a qual neste plano utilitário tende para ser de fidelidade estatística antes de ser juridicamente imperativa, tem uma distante referência enunciada pela ONU, sintetizada nesta expressão, envelhecimento ativo. Todavia, a definição legalmente imperativa que determina o início da velhice, por exemplo, aos 65 anos de idade, é possível que acentue a tendência para não ser determinada com base nas debilidades que acompanham o envelhecimento, nem os cuidados programados terão uma dimensão estabelecida a partir da mesma base. Isto porque um padrão legal de envelhecimento ativo, que no caso significa utilidade social reconhecida, é uma decisão de um poder político instalado, orientado por uma inevitável e prévia definição ideológica desse governo. De algum modo, a teoria do envelhecimento ativo, ao articular programas e políticas, não elimina o risco de uma dogmática decisão de perda de capacidades com limitada atenção, o que foi sublinhado pela própria intervenção da ONU, aos casos em que os atingidos continuam capazes de ser autónomos e independentes sem graves deficiências físicas. Eu queria lembrar-lhes que, de acordo com as correntes legais, hoje o Adenauer não teria podido salvar a Alemanha, tinha 70 anos de idade quando o chamaram. O presidente da França não teria podido declarar a União Europeia e o italiano não teria podido assumir a presidência do seu governo. E antes disso tudo, o Churchill não poderia ter salvo a Inglaterra. Já estava velho, de acordo com a lei que está em vigor. Tendo em vista a orientação que, olhando ao dogmatismo da estatística, organiza instituições e programas que são para os idosos a réplica dos que têm em vista os pobres e incapazes, tal intervenção parece chamada a crescer de dimensão e custos à medida que as sociedades agrárias perdem a estrutura secular e com ela a segurança familiar, que partilhava afetos e recursos, amparada pelas organizações religiosas e também pela filantropia. O abrandamento ou extinção dessas funções de raízes medievais fez crescer paralelamente o apelo ao programa público das sedes governativas, chamadas a responder à vida habitual, com base em filosofias sociais variadas e obrigadas a enfrentar as crises de disfunção da economia,
ou as crises causadas pela violência interna ou externa, pelos desastres naturais, pelas doenças endémicas, pelas alterações revolucionárias ou lentas das ordens económicas, religiosas e políticas. Justamente as aceleradas mudanças da governança mundial, as ameaças e os desastres da natureza agredida e da paz violada, tudo obriga a pensar sobre a definição e estatuto dos idosos, frágeis perante este turbilhão no futuro, cujos sinais já vão requerendo uma leitura atenta. Tal futuro, nas décadas próximas, será condicionado, para além daqueles desastres que estão em curso, pelos avanços da ciência, que vão atingir a duração da vida, seguramente oferecendo uma melhor qualidade de vida, mas fazendo crescer o peso dos idosos na programação financeira de todas as instâncias interventoras e, sobretudo, no orçamento do Estado. A relação entre ativos e inativos torna-se preocupante, as capacidades financeiras em crise do Estado Social são desafiadas, as definições dos direitos humanos estão a ser vistas. Foi sublinhado por vários observadores a evidência de que controlar o envelhecimento e a decadência do corpo, que é fonte de infelicidade para cada um, é uma aspiração permanente e legítima, mas também que a rejeição do apoio à terceira idade é um mecanismo de defesa natural do homem. A questão que desafia as perspectivas deste pessimismo lúcido é que a terceira idade, e agora já a quarta idade, orientam para um sentido bem diferente, porque defensivo da antiga solidariedade agrária das gerações, excedem as capacidades financeiras das instâncias sociais responsáveis. São avaliadas com o rigor das técnicas do equilíbrio orçamental. Influenciam a revisão das escalas de valores de uma sociedade crescentemente e ferozmente competitiva pela escassez de recursos, abrem feridas no tecido cultural histórico das sociedades. Porque as migrações descontroladas tendem a fazer com que o conceito de multidão ultrapasse em muitos lugares a validade do conceito de comunidade, esse conceito de multidão poderá tender eventualmente para absorver todos os que não possam ser recolhidos no conceito técnico-jurídico de envelhecimento ativo. O conceito dos sem-abrigos tenderá para alargar a sua abrangência, coberto pelo relativismo que adensa a ilusão das escalas de valores tradicionais. Recordemos que nas sociedades mais desenvolvidas, que os técnicos chamam afluentes e consumistas, a alienação na ciência e na tecnologia exige progressivamente menos gente ativa, mas altamente qualificada, e dispensa aceleradamente muita gente que é menos qualificada. A convergência dos efeitos dessa mudança de critério de procura dos ativos e de rejeição dos desqualificados pela alienação na técnica tem efeitos cruéis na definição dos dispensáveis, não faltando certamente a revisão estatística sempre da idade útil
e a fria avaliação do preço financeiro suportável para amparar a qualidade de vida dos que são dispensados pela evolução da técnica. Os economistas enunciaram a paliativa conclusão de que estaríamos perante uma destruição construtiva, mas a geografia da fome registra com frequência e apenas a primeira parte da sentença. A debilidade orçamental dos Estados, o desastre do sistema financeiro global, a decadência induzida na economia real, não vaticinam que o relativismo que mina as sociedades ocidentais, a crueldade que se abate sobre o multiculturalismo caótico que está a ser dinamizado pelas carências desafiantes do direito à vida e à sustentação da vida na geografia vastíssima da fome, não é seguro que não venham a orientar a relação sociedade-idosos por um paradigma, embora mais benigno, do que aquele que já envolve os povos mudos e os povos descartáveis que existem no mundo, povos aos quais não é reconhecido o direito de intervir no diálogo global, povos eliminados pelos genocídios que não param. Que neste momento as Nações Unidas têm uns 149 membros. Mais de metade desses Estados não têm qualquer capacidade para resistir aos simples desafios da natureza. Desumanes, terremotos, inundações, guerras dos povos, pestes, eles não têm nenhuma capacidade para isso. A velhice não pode ser amparada. A crescente debilitação do Estado Social, mesmo entre nós, deu avisos suficientes no sentido de que a vigilância ativa do humanismo tem de ser mobilizada para dar uma resposta positiva ao apelo da ONU que ficou lembrado. A orientação vigente que desvaloriza as ciências sociais nos programas governativos, que não lhes reconhece rentabilidade contabilizável, que olha displicente para a filosofia, não tranquiliza a perspectiva de rupturas do tecido cultural propícias ao alargamento do conceito de pessoas descartáveis. Deste tecido cultural em perigo é princípio fundamental, pelo menos no património imaterial dos ocidentais, que cada homem é um fenómeno que não se repete na história da humanidade. E daqui decorre o seu valor inviolável. Este valor não é o da teologia de mercado em que estamos a viver, mesmo na sua versão de socialismo de mercado, não depende da misteriosa voz das estatísticas, radica nas convicções de Antígona, na pregação de Cícero, na pietas como virtude cívica. Por isso, não é certamente a visão estatística e grupal que pode consentir-se que esgota o quadro das inquietações com o envelhecimento. É antes a mobilização dos compromissos éticos que cresce de urgência, e são as histórias de vidas que mais devem inspirar as opções governativas e as resistências da sociedade civil aos desvios tecnocráticos. Desde logo, repudiando o critério estatístico como padrão de remessa dos homens para o grupo dos homens dispensáveis, o qual teria privado a Europa de algumas intervenções salvadoras
e reabilitantes. Um Konrad Adenauer que assumiu enfrentar os efeitos do desastre da guerra em 39-45, quando em 49 já tinha 73 anos e se manteve firme ao leme até 1963. Um Winston Churchill que aos 66 anos assumiu dirigir a heroica resistência da Inglaterra entre 1940 e 1945, voltando ao poder já com 77 anos, entre 1951 e 55. Ou Alcide Gasperi, que com 65 anos assumiu o cargo de primeiro-ministro da Itália em 46 e até 1953 exerceu 8 mandatos. Ainda Robert Schuman, com 61 anos, foi primeiro-ministro da França em 47. Sem eles, não teria vingado o projeto da unidade europeia, a recuperação da Europa, a pacificação das cóleras internas dos europeus. Eu sempre acentuo que estes homens velhos estavam tocados de santidade, porque eles viveram 2 guerras mundiais, assistiram à destruição dos seus países. O Schuman, na Primeira Guerra Mundial, foi mobilizado para o exército alemão, porque a Alsácia estava sob o poder alemão, mobilizado contra a sua pátria. Estes homens, em vez de terem transformado o sofrimento em retaliação, transformaram-no em inspiração para que isto nunca mais pode acontecer. E se não fossem eles, nós hoje não teríamos os problemas da União Europeia. Os poucos santos laicos da política tão acidentada do século XX, política tão responsável por desastres militares sem precedentes, como foi a utilização das armas de destruição maciça, foram sobretudo homens notáveis já na última idade. Gandhi, que pagou a autenticidade com a vida. Mandela, que deu novas dimensões ativas ao perdão e à reconciliação para uma das sociedades mais conflituosas e discriminatórias da viragem do milénio. Quando se recordam os 50 milhões de mortos da Guerra de 39-45, a destruição das cidades, da economia, da governança, a imagem do fim da história que afligia os sobreviventes europeus, reconhece que foram estes homens velhos, de coragem, de visão e de sabedoria, que implantaram a esperança, formularam o projeto e demonstraram que o fim das civilizações também é uma desistência. Talvez a primeira lição a recolher seja a exigência e o dever da autoavaliação constante das capacidades em declínio inevitável, mas que ainda estão disponíveis, e até quando, para colaborar na tarefa de abrir caminho para um projeto de futuro em que já não serão participantes. Esta lucidez implica repudiar o conceito e a ambição da beatitude de uma terceira ou quarta idade repousadas, mas também com a aceitação vigilante de que algumas formas de intervenção e de combate deixaram de nos ser possíveis, equacionando os desafios dos tempos com as forças sem abandonar o olhar interessado e participante sobre a criatividade da juventude, preparados para ver aparecer os cisnes negros de Popper que desmentem as convicções dos nossos cisnes brancos do nosso passado. Um dos contos dessa de Queiroz, recordado recentemente por Carreira das Neves e intitulado A Perfeição, imagina Ulisses fatigado pela beatitude, o sossego,
em que vivia na ilha Ogígia, nos braços acolhedores da deusa Calipsa, e desafiando estas lamentações. Ó deusa, há 8 anos terríveis, estou privado de ver o trabalho, o esforço, a luta e o sofrimento. Ó deusa, não te escandalizes, antes faimado por encontrar um corpo arquejando sob um fardo, 2 bois fumegantes puxando um arado, homens que se injuriam na passagem de uma ponte, os braços suplicantes de uma mãe que chora, um coxo sobre a muleta, mendigando à porta das vilas. Deusa, há 8 anos que não olho para uma sepultura. A impossibilidade não assumida de regressar a esse encontro de vitalidades em combate é um passo definitivo para a angústia do outono dos dias, para a tristeza do amarelecer das folhas, para o desperdício das últimas unidades de vida disponíveis, porque é em unidades de vida que se mede o tempo em relação ao qual é possível ensaiar não o desperdiçar, porque ele não para de nos esgotar os recursos. O exemplo dos santos laicos da política, com réplica menos vistosa em assumidas participações de serviço à comunidade, a mantida curiosidade pelas surpresas dos futuros não previstos no passado, que cresce de distância, a aceitação feliz de progressivamente tomar lugar no fim da mesa e esperar tranquilos por sermos chamados, se ainda formos lembrados ou então esquecidos, para essa atitude mais prestante para com as comunidades, para a afinidade mais próxima, que é dos familiares, para a comunhão dos solidários, para a lembrança das gerações jovens de cuja memória o tempo se encarrega de nos omitir. Um poema anónimo mexicano, na versão de Herberto Helder, adverte-nos desta maneira: nascemos para o sono, nascemos para o sono. Não foi para viver que viemos sobre a terra. Breve seremos erva que reverdece, a verde dos corações e as pétalas estendidas, porque o corpo é uma flor muito fresca e mortal. De facto, trata-se de assumir que cada encontro que temos é passado e que a tarefa é ajudar a que seja um passado com futuro. Futuro este que será uma novidade que já não podemos prever, nem estaremos nela a tomar a nossa parte ou a nossa omissão. Lembremos palavras do Padre António Vieira, que são as seguintes: não é melhor que faça desde logo a razão o que depois há de fazer a natureza? Se a natureza me há de resolver em pó, eu quero-me resolver a ser pó. E faça a razão por remédio o que há de fazer a natureza sem remédio. Não sei se entendestes todos a metáfora. Quer dizer mais claramente que o remédio único contra a morte é acabar a vida antes de morrer. Este é o meu pensamento e envergonho-me, sendo pensamento tão cristão, que o dissesse primeiro um gentio. Fim da citação do padre. Voltando aos poetas, podemos concluir com João de Cler, que viveu entre 1793 e 1864. Agora é passado. Ó feliz agora quando juntos caminhamos. Agora é passado, desde que por último nos encontramos sob o ramo da aveleira. Agora é passado, mudado e envelhecido. O amor verdadeiro não tem com quem deitar-se. Agora é passado. Ou, como no canto de John Morris Jones, e cito: a idade nunca vem só, vem com suspiros e lamentações. Agora vem com um arrastado despertar e virá mais tarde com um imenso e profundo sono.
Do que se trata é de assumir cada uma das fases da vida, dispensando sempre que possível as redes de apoio, com decisão de evitar que receios, inseguranças e abandonos a obriguem a reconhecer que a morte começa com a renúncia. A ideia de que o tempo se conta em unidades de vida aconselha, repito, a admitir que a única coisa que se pode fazer com o tempo é não o perder. E que o tempo, por sua vez, faz implacavelmente a sua obra de esgotar as nossas unidades de vida feliz, de vida inquieta, de vida sofrida, de vida suspensa, de vida perdida. Em todo o caso, com o amparo de que não envelhece quem envelhece ao nosso lado. Os amigos, os filhos, a mulher amada. Passa o tempo consumindo as nossas unidades de vida. Vincam-se as rungas, amortece a luz do olhar, ficam lentos os passos, mas nunca se extingue um sorriso que regressa, um gesto que se reencontra, uma mão que subitamente aperta a nossa com firmeza, cúmplice, calorosa, companheira e sempre jovem. O purgatório não é, pois, e verdadeiramente o acumular dos anos. O purgatório é a solidão da sobrevivência. Sobreviver a todos os que não envelhecem quando envelhecem ao nosso lado. Aos que andaram na companhia na infância distante, aos vizinhos da aldeia pequena e da cidade grande, aos parceiros de projetos, de vitórias e derrotas, aos mestres de exemplos e até de esquecimentos, às vozes encantatórias dos que nos pregaram as utopias, às mãos inspiradas que multiplicaram a beleza, num tempo em que pais e avós já são apenas pó da terra, a que regressaremos para finalmente nos misturarmos no mistério do princípio e do fim. A solidão da sobrevivência é um tempo para meditar sobre o amparo da intemporalidade da geração a que cada um pertence. Cada um do tempo em que viveram os que semearam valores, esperanças de futuro, obras que perduraram e em cuja fileira deveremos inscrever-nos. Pelas andanças do mundo, que foi o do meu tempo, encontrei em comunidades humildes da diáspora portuguesa as imagens dos heróis das descobertas, o Infante Henrique, Vasco da Gama, o Infante Santo, Santo António, São Francisco Xavier. São todos da mesma geração sobrevivente. A solidão da sobrevivência, o mais desafiante e doloroso dos tempos, tem amparo nessa realidade da geração intemporal em que nos integramos no balanço final da vida, solidários para a salvação. Com a prece de que a degradação do corpo não consiga impor a dependência total, a luta inglória por uma sobrevivência sem préstimo, que ao contrário do que vaticina o poeta quando afirma que a idade nunca vem só, vem com despiros e lamentações, chegue como um imenso e profundo sono, o que os crentes da minha aldeia pedem à Senhora da Boa Morte. Muito obrigado. Caro professor Dr. Adriano Moreira, a abrangência do pensamento sobre as questões que nos traz serão de facto de reflexão de todos. Ficaremos com o seu que iremos disponibilizar a todos os presentes. Chamo a atenção para esta questão que nos soube trazer aqui sobre a importância da sabedoria do envelhecimento. Acho que é das coisas mais maravilhosas que nós temos acesso neste momento e é daquilo que nós hoje desperdiçamos na nossa sociedade. Vimos de manhã
que a maioria das pessoas tem altíssima qualidade de vida depois dos 65 anos de idade. E a sociedade tende a não aproveitar esse conhecimento para se valorizar num país com tantos problemas. Muito obrigado pela sua intervenção. Só um pequeno momento. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. E todos... Até breve. Obrigado. Vamos então prosseguir com uma intervenção do Presidente da Associação dos Amigos da Grande Idade, Rui Fontes. Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sr. Deputado Guilherme Silva, Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Segurança Social e Trabalho, Sr. Deputado José Manuel Carabarro, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputadas, Excelentíssimos Senhores e Senhoras Convidadas, Excelentíssimos Senhores e Excelentíssimas Senhoras. Há 10 anos começámos a pensar como íamos envelhecer e ficámos muito preocupados. Tão preocupados que resolvemos constituir uma associação para refletir sobre o assunto. Esta associação ultrapassou todas as expectativas que tínhamos. Entretanto, envelhecemos 10 anos, mas a situação não se modificou. Acreditamos que podemos e devemos envelhecer mais felizes e mais dignamente. Não contamos já, como na geração anterior, com muitos apoios. Os nossos filhos têm menos condições do que tínhamos para cuidarem de nós, por muitos motivos, sendo alguns até bastante positivos, porque são consequência de uma evolução natural e desejável da sociedade. O nosso Estado também não tem condições para aumentar e mesmo manter alguns apoios a que nos fomos habituando, por razões hoje mais claras e que têm a ver com o facto de não podermos gastar o que não temos. Temos que ser nós, que somos no fundo o Estado, a contribuir para melhorar o nosso envelhecimento, preparando-o e encarando-o como uma oportunidade única de vivermos mais e fazermos mais coisas. É por esta razão que aqui estamos. Discutir a longevidade é preparar o envelhecimento. Questionar a razão dos serviços e dos cuidados não atraírem até agora quaisquer clientes de livre vontade é atitude obrigatória, porque só assim percebemos onde estamos a falhar. E estamos realmente a falhar. Envelhecer num lar, passando por um centro de dia e pelos cuidados domiciliários, não tem sido bom. Os serviços têm um modelo deprimente, não assumem as nossas verdadeiras necessidades, contribuem para a disfuncionalidade, apostando no financiamento cego sem indicadores de desempenho e de qualidade, globalizando as práticas sem terem atenção às diferentes características de todos nós e às diferentes situações de saúde, elegendo essencialmente um comportamento caritativo e assistencialista das instituições e dos operadores. Mas envelhecer em casa também é dramático, criando situações de mediatismo televisivo com mortes há muitos dias acontecidas, com maus tratos de pessoas próximas, de isolamento e abandono, pouco possível, mas muito doloroso. Mas será que esta situação é irremediável e nos exige resignação? Não nos parece. Muitos exemplos começam a surgir de que é possível envelhecer com felicidade, encontrar mesmo nesta fase da vida oportunidades negadas e proibidas, que é possível envelhecer em liberdade, fazendo aquilo que nunca foi possível fazer. Pouco depois de criarmos a associação, apresentámos um documento que se intitulava 5 medidas para o envelhecimento com futuro. Um documento pragmático, quase impossível de ser contestado e que sempre tem recebido o apoio e a concordância de entidades e personalidades diversas. Medida 1. Fazer uma revisão sistemática de toda a legislação, de todos os apoios, de todas as organizações e de tudo, mesmo tudo o que esteja envolvido com o envelhecimento, e perceber como poderemos orientar todo esse esforço, todo esse conhecimento para objetivos determinados, positivos e avaliáveis. É possível sermos mais eficazes com menos gastos. Não faz sentido que se continuem a duplicar e a triplicar ofertas de serviços comparticipados pelo Estado, sem qualquer orientação e sem qualquer resultado. Temos que caminhar na mesma direção e não podemos deixar de pensar que o objetivo é a pessoa idosa e o seu desenvolvimento e não o engrandecimento das entidades e instituições que representamos. Não precisamos de dezenas de cozinhas de lares de idosos, dezenas de lavandarias, dezenas de serviços administrativos, de centenas de encarregadas e pessoal diferenciado, fechando-nos nas nossas instituições. Temos a obrigação de partilhar os poucos meios que a sociedade é capaz de nos fornecer. Medida 2. Criar uma rede nacional de serviços, cuidados e ofertas diferenciadas, com tipologias distintas para pessoas e situações também diferenciadas e distintas.
Não podemos continuar a desenvolver um modelo uniformizado cujo único critério para aceder é ter mais de 65 anos. A idade não pode ser a justificação do modelo, partindo do princípio que nessa idade estamos todos doentes, carenciados e incapacitados. Serão os serviços para as pessoas idosas saudáveis mais caros do que para as pessoas idosas doentes? Então, porque não existem ofertas para pessoas saudáveis com o devido apoio social e saúde que essas pessoas desejam não para cuidarem, mas para prevenirem? É urgente uma avaliação nacional de necessidades e um planeamento que responda a essas necessidades adequadamente e globalmente, e não só uma parte cada vez menos significativa da população idosa. Ou não estamos nós mais saudáveis do que éramos há 30 anos atrás? É na prevenção que devemos apostar para vivermos mais anos com saúde e menos anos doentes, até porque só gastamos dinheiro à sociedade quando envelhecemos com doença. Medida 3. Alteração significativa da legislação no sentido de flexibilizar o investimento em serviços, ofertas e cuidados a pessoas idosas, permitindo tipologias diferentes, menos hospitalares e mais hoteleiras. Mudança radical do modelo de financiamento beneficiando as boas práticas através de indicadores rigorosos de desempenho. Abertura à possibilidade de investimento noutro género de serviços e cuidados mais destinados à vida livre, ativa, preventiva e feliz. Medida 4. Generalização dos apoios sociais, não tendo como critério o modelo social das organizações, com abertura da comparticipação às famílias e alteração completa dos valores comparticipados, dando maior valor aos cuidados domiciliários e à manutenção das pessoas nos seus domicílios do que à institucionalização. Abertura das comparticipações às famílias e às comunidades solidárias, com participar as pessoas e não as instituições. Valorizar muitas famílias, contrariando o presente e perigoso discurso que é na família que a pessoa idosa é mais maltratada. Dizer isto sem qualquer evidência científica é grave e só contribui ainda para maior infelicidade. Por vezes parece-nos mesmo que há um combate à família protegendo outro tipo de soluções que todos sabemos menos recomendáveis. Não podemos pensar que vamos ter lares para 2 milhões de pessoas nos próximos anos e que a família e a comunidade representam um papel essencial para a sustentabilidade da sociedade. Medida 5. Aumento do rigor da avaliação das condições financeiras das pessoas, não continuando a apoiar um modelo que oferece dinheiro a pessoas que o poupam para os filhos e para as gerações futuras, envelhecendo pobres, ainda que com recursos diversos. Introdução de novas formas de financiamento, como as hipotecas reversas ou os seguros vitalícios. Avaliação rigorosa das condições das pessoas que necessitam de cuidados comparticipados e da sua capacidade de contribuírem para o financiamento através dos seus bens e valores, mas resolvendo primeiro a questão essencial da representação jurídica, dotando a pessoa idosa de capacidade de decisão através de si ou de pessoa terceira legalmente constituída. Medidas fáceis, mas difíceis. Fáceis porque facilmente entendíveis pela generalidade das pessoas. Difíceis porque dificilmente aceitáveis por muitas corporações. Mas, acima de tudo e de imediato, devemos apostar fortemente na educação e na formação. Não podemos continuar a ter cuidadores que necessitam de mais cuidados do que as pessoas de quem cuidam. Não podemos continuar a fechar os olhos à falta de capacidade técnica que existe na área dos cuidados às pessoas idosas. Um dos graves problemas dos maus-tratos é nem sequer ser percebido pelos cuidadores o que são maus-tratos. Qual a linha de separação entre o cuidar e o violentar? Sempre justificado por um pensamento conservador que nos leva a crer que, se não fôssemos nós, tudo seria pior e que, para quem é, isto que fazemos menos mal é o bastante. É uma obrigação de todas as entidades, todas as pessoas investirem mais nos recursos humanos do que nos recursos físicos e materiais. A Associação está convicta que pode contribuir para uma alteração significativa da situação atual, mas sabe que isso depende essencialmente de quem tem o poder e o exerce. Por isso procuramos, há alguns anos, um ministro que fique na história, que marque a diferença, que se distinga. Por isso pensamos que é necessário ter coragem. Não é fácil. Muitos e muitos problemas se levantam no caminho de quem quer terminar com o discurso dos necessitados, carenciados e incapazes. No fundo, são eles que pagam os nossos ordenados e também sabemos que quanto mais incapazes, menos problemas muitas vezes temos que enfrentar. Mas não é isso que queremos. Ninguém quer essa situação, até porque um dia poderá estar exatamente nessa situação. O dia de hoje é para a Associação Amigos da Grande Idade um dia de enorme felicidade. Conseguimos trazer ao Parlamento um dia de reflexão sobre envelhecimento e longevidade. Essa importância é dada especialmente pelo local onde estamos, porque sabemos que é nesta casa que o processo começa a mudar. É nesta casa que se decidem os destinos do país. É aqui que tudo pode começar a ser diferente. E acreditamos que isso vai acontecer porque acreditamos na vontade das pessoas e no seu desejo de contribuírem para um envelhecimento mais feliz e digno. As recomendações que hoje deixamos foram consequência de um trabalho coletivo muito intenso e profundo. Chegaram-nos mais de 4 centenas de opiniões
Analisámos todas elas e tentámos construir um documento que possa servir para motivar mais e mais opiniões. Cada uma das recomendações hoje apresentadas representa um esforço coletivo de gente preocupada com a situação atual e com a situação pela qual irá, uns mais breve que outros, passar. Agradecemos a todos a participação, mas, acima de tudo, à 10ª Comissão de Segurança Social e Trabalho, que nos permitiu este sonho de falarmos um pouco mais alto, na pessoa do seu Presidente, que não só nos apoiou, como nos motivou. Muito obrigado. Obrigado também a todos os convidados, personalidades relevantes da nossa sociedade, a todos os participantes que se distinguem por passar um dia a trabalhar no conhecimento sobre o envelhecimento. Muito obrigado aos senhores e senhoras deputados que nos deram a importância que se calhar ainda não merecemos por tão pouco termos ainda feito. Obrigado aos serviços da Assembleia da República pelo carinho, pela simpatia, paciência com que nos trataram de nós nestes últimos 2 dias. Um grande bem-aja também aos colaboradores desta pequena associação que se giganta ao ponto de chegar aqui a este magnífico lugar de discussão e reflexão. E uma última palavra muito especial a alguns dos meus residentes, dos residentes do Lar de Idosos, onde tenho a felicidade de desempenhar as minhas funções e que hoje fizeram questão de aqui vir e de até lerem as recomendações. Bem-aja a todos. Muito boa tarde, uma boa tarde renovada. Começámos de manhã cedo, pelas 10 horas, são 4 e pouco. Terminámos um bocadinho mais cedo do que estava previsto, o que demonstra que mesmo quando falamos de longevidade, as pessoas com maior longevidade têm capacidade de trabalhar às vezes mais depressa do que aquilo que estava à espera, o que é seguramente bom sinal. Foi um dia, enfim, em cheio. Não apenas porque, enfim, ouvimos as recomendações para a longevidade por parte da Associação Amigos da Grande Idade, ouvimos também as posições dos diferentes grupos parlamentares e fomos capazes de, nessas posições e num tema tão relevante como este, encontrar alguns pontos comuns, e isso creio que torna a democracia mais robusta e torna cada um de nós também mais crente na própria democracia, porque nem tudo é dissensão, por vezes há convergência e isso é positivo para que a sociedade caminhe, caminhe num sentido mais positivo, isso é também importante. E depois tivemos o privilégio de ouvir quer o professor Manuel Sérgio, quer o professor Adriano Moreira falar-nos sobre as questões que nos trouxeram hoje aqui. Enfim, cada um muito no seu estilo próprio, que todos conhecemos, e que todos temos tido, exatamente porque são 2 pessoas de longevidade marcada, temos tido o privilégio, aqueles que são mais novos e aqueles que não são tão novos, de ouvir já há muitos anos e de aprender sempre. Como eu vos dizia, enfim, modestamente na minha alocução inicial, a nossa capacidade de aprender nunca se esgota e hoje foi exatamente a demonstração disso mesmo. No encerramento, o Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, o Sr. Guilherme Silva, também proferirá algumas palavras e estará aqui para fechar esta sessão. Da parte do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, um pedido de desculpa pela não presença, mas por motivos de agenda não foi possível e, portanto, pediram-me que, em nome do Sr. Ministro, transmitisse os cumprimentos à Associação Amigos de Grande Idade por esta iniciativa e que transmitisse também a todos os presentes os cumprimentos do Sr. Ministro e da equipa ministerial. Com isto calmo, agradecendo mais uma vez a todos por terem escolhido a Assembleia da República para este encontro e, enfim, desejo, espero e tenho a certeza que todos deram por bem este tempo que disponibilizaram para aqui estar connosco. Muito obrigado a todos. Boas tardes a todos. Quero pedir-vos desculpa pela circunstância de ter sido pedida esta presença um pouco em cima da hora, digamos assim. Tenho todo o gosto em cá estar, mas como compreenderão, não tive tempo de preparar a intervenção à altura da vossa presença e dos vossos trabalhos. O Sr. Presidente da Comissão, professor Canavarro, os membros da direção da Associação Amigos da Grande Idade, senhoras e senhores deputados, senhores convidados. A Assembleia da República tem um papel fundamental na vida
da nossa comunidade, na estrutura do Estado e no funcionamento da nossa democracia. É aqui que se deve fazer eco das preocupações dos cidadãos, das associações e das organizações da sociedade civil, ou seja, ao fim e ao cabo, a voz do povo. E temos uma preocupação de que este nosso trabalho, aquilo que é aqui a nossa tarefa, se projete no país. Ainda hoje, a Sra. Presidente da Assembleia da República, que aqui represento com muito gosto, está numa reunião de presidentes de comissão da Assembleia, que tem lugar em Santarém. A Assembleia vai ao país, mas também temos esta interação de trazer o país à Assembleia através destas realizações, como é o caso da Associação de Amigos da Grande Idade. Isto para vos dizer que é com muito gosto e muita satisfação, e percebendo que é importante o vosso contributo, que vos recebemos aqui nas instalações da Assembleia e partilhamos convosco as reflexões que foram aqui fazendo sobre uma temática fundamental, que são os problemas dos mais idosos. E esta questão que se insere, obviamente, num problema de política demográfica e de um conjunto de situações que não são exclusivas da nossa sociedade, exige reflexão e exige opções políticas que devem passar por uma auscultação de quem mais de perto está desta problemática. Recuso-me a aceitar a ideia de que esta coisa boa que é a ciência, a medicina, proporcionar uma maior longevidade, seja visto e olhado como tendo aqui um conjunto social que constitui um peso para a sociedade. Mais que nada há de mais errado do que olhar para esta problemática desta forma. Eu continuo a entender que essa área dos mais velhos continua a ser um ativo muito importante para toda e qualquer sociedade. Assim saibamos aproveitar o contributo que esse conjunto de pessoas de idade mais avançada tem para nos dar a todos. Na sua experiência, no seu saber, porventura não tive a oportunidade de ouvir, mas com certeza que isso ficou aqui patente na intervenção que o professor Adriano Moreira aqui fez e que nós, felizmente, com frequência ouvimos nas suas intervenções públicas. E é também aqui importante que alguém que teve também já uma posição relevante aqui na Assembleia da República venha cá de vez em quando recordar-nos e trazer-nos esse contributo que aqui restamos sempre com saudade. E é nesta ideia de que temos de encontrar a interação entre os mais velhos e as novas gerações, de forma a que reciprocamente os ajudemos a beber nesse saber e experiência do passado, mas também se proporcione nessa convivência uma melhor condição de vida, uma melhor condição de estar àqueles que vão avançando na sua idade. É nessa simbiose e nessa forma de encontrarmos as várias iniciativas que vamos ajudar a resolver esta questão, no sentido de que é, repito, um ativo de toda e qualquer sociedade e não um peso morto, um embaraço, um atrapalho, como infelizmente muitas vezes, impensadamente, se deixa cair ou se dá a entender. Não é, com certeza, essa a ótica, posso garantir-vos, da Assembleia da República, não é, com certeza, essa a ótica que temos das políticas adequadas para esta problemática, que se associa, todos sabemos, com o problema que atravessamos de uma quebra brutal de natalidade
e que compromete, como é natural, o futuro. Mas aí temos também de andar de mãos dadas com políticas para fomentar a natalidade. Temos de olhar para os extremos e tomar as medidas em cada momento adequadas. E quando digo em cada momento, digo com a abertura de que não podemos fixar, estagnar nas soluções, porque hoje o ritmo em que todas estas coisas mudam e que a ciência, a tecnologia também nos traz elementos coadjuvantes para aí aplicarmos, temos de estar atentos de forma a não pararmos e irmos atualizando aquilo que deve ser em cada momento feito. Muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado pelos vossos contributos. Estive a passar os olhos naquilo que são o projeto das vossas recomendações e conclusões da Assembleia da República, que me parece realmente uma reflexão aprofundada desta problemática. E queria aqui recordar-vos o pensamento de John Barrymore, que diz: o homem começa a envelhecer quando as lamentações começam a tomar o lugar dos sonhos. É nossa obrigação, também em relação a estes da idade mais avançada, que não se lhes negue o continuarem a ter os sonhos. Muito obrigado. Encerramos então o dia agradecendo a presença de todos e esperamos ver-nos numa próxima oportunidade.